Prontinho, pode iniciar. Obrigada. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro aí da aula de saúde do adulto e vacinação. Nós vamos começar aqui com a apostila, né? Nossa apostila aí da página 1. Se alguém tiver aí fácil, pode acompanhar por ela também, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Todo mundo consegue aí visualizar aí a tela aqui? Se quiser mandar no chat também. Como hoje é o nosso primeiro encontro, né? Deixa eu me apresentar também para vocês. Deixa eu parar aqui a gravação rapidinho. Então, meu nome é Paula. Sou enfermeira. Vou estar aí nessa disciplina com vocês de saúde do adulto, vacinação e controle, então, de vacinação, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí ao longo da aula, podem interromper, perguntar, tá? Pra gente aí, não tem problema, que a gente vai organizando as dúvidas aí ao longo da aula, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui novamente a tela. Então, se alguém não estiver vendo, me sinaliza aí, tá, gente? Mas aqui está, então, a nossa apostila da nossa disciplina EAD, né? Que nós vamos ver agora, né? Saúde do adulto, vacinação e controle. Então, se alguém tiver ela aí fácil, pode também seguir aí por ela. Hoje nós vamos, então, da página 1 até a página 51, tá? Então, olá, seja bem-vindo à disciplina Saúde do Adulto, Vacinação e Controle. Então, esse conteúdo foi elaborado pensando em seu aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional. Será uma oportunidade para novas descobertas. Você encontrará conceitos, reflexões e estratégias que irão lhe auxiliar na construção ou inovação de seus conhecimentos, além de ajudá-lo a colocar em prática as habilidades e competências aqui adquiridas. Então, só depende de você. Para o melhor aproveitamento, comprometa-se então e dedique-se ao máximo. Leia o material com atenção e aproveite as dicas disponibilizadas no decorrer da disciplina, que são as nossas aulas online. Então, esperamos que este conteúdo contribua com a sua caminhada profissional e pessoal. Desejamos a você sucesso e um bom curso. Então, pessoal, aqui as nossas boas-vindas para vocês, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso curso, primeiro encontro. Então, qualquer dúvida que tiverem em relação a trabalho, vou estudar para a prova, onde que eu estudo, por essa apostila, tá? Então, qualquer dúvida desta matéria, a resposta estará nessa apostila, tá? Nada de procurar, então, em Google, em outros artigos, em outras coisas. Então, tudo que vocês quiserem procurar, podem direcionar aqui. Então, o que nós vamos ver hoje um pouquinho, né? Imunologia, né? Entender um pouquinho como que funciona essa questão de vacinação, né? Prevenção, como que essa vacina é segura, né? A conservação dessa vacina e as boas práticas aí vacinais. Nós vamos introduzir, então, algumas vacinas, né? Nós vamos começar a ver aí, então, um pouquinho dessas vacinações para a gente falar também sobre elas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui no chat, viu? Que eu vou lendo aqui, ou parar aqui, pode abrir o microfone que a gente fala então um pouquinho. Então, vamos lá. Imunologia, né? Então, o que é essa imunologia? Então, o sistema imune também tem a capacidade, então, de lembrar das ameaças já combatidas.
Então, por isso, sempre que os mesmos agentes infecciosos entram em contato com o nosso organismo, o complexo processo, então, de proteção é reativado, né? Então, em alguns casos, a memória imunológica é tão eficiente que não deixa uma doença ocorrer mais de uma vez na mesma pessoa. Então, por exemplo, né? A gente contrai sarampo ou catapora, né? Que é a varicela, e quando a gente vacina para essa doença, né? Então, a gente às vezes não vai ter mais contato com ela. Mas não é sempre assim. Então, por exemplo, no caso da meningocócica, né, difteria, tétano, tanto as infecções quanto as vacinas que as previnem não geram proteção para toda a vida. Então, não é suficiente a ponto de produzir uma ótima memória imunológica, né? Então, aí a pessoa precisa renovar a proteção ao longo do prazo, né? Então, por isso que muitas das vezes as vacinas, então, têm reforço, porque elas não conseguem, então, proteger para sempre, né? E muitas outras, às vezes, dose única já está protegido. Então, por essa razão, as vacinas têm importância crucial, né? Então, elas permitem a imunização preventiva, o que elimina o risco de adoecimento, de complicações, muitas vezes fatais. Então, a criação da vacina se fez lá em 1973, né? Junto com a criação aí do SUS, né? Então, eles criaram também o programa vacinal, né? Que a gente chama aí de PNI, né? Que é o Plano Nacional de Imunização, que é todo coberto aí pelo SUS em todo o país brasileiro, né? Então, qual foi a intenção de criar, né, esse programa? Então, eles queriam diminuir a mortalidade, né, que tinham alta taxa naquela época da doença da poliomielite ou do sarampo, né? Então, eles desenvolveram a fim de diminuir, então, essas incidências aí dessas doenças. Então, a segurança, né, e eficácia, então, da vacinação. Então, a maioria das vacinas, ela protege cerca de 90% a 100% das pessoas, né? O pequeno percentual de não proteção se deve a muitos fatores. Alguns, então, relacionados ao tipo de vacina, né, organismo, que a pessoa não produz resposta imunológica adequada. Então, aí já não é questão da vacinação, né? O próprio organismo que às vezes não consegue protegê-lo. Então, quanto à segurança, né? A garantia de que não vai mais causar dano à saúde, é importante saber que toda vacina, então, para ser licenciada no Brasil, passa por um rigoroso processo, né? E aí pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ele é regido, então, pelo Ministério da Saúde, né, que analisa os dados das pesquisas. Então, às vezes, demora aí uma década ou mais para sair aquela vacina X, né? Porque eles precisam comprovar segurança, eficácia, as reações, né? Todos os objetivos que essa vacina tinha, ela cumpriu, né? Por isso que às vezes demora mais para fazer, então, sair, né, a vacina. Então, como é que é essa composição aí das vacinas, né? Então, a gente tem dois tipos: as vacinas atenuadas, que são as vacinas de vírus vivos, né? E as vacinas inativadas, que são as vacinas de vírus mortos, né? Então, qual que é a diferença entre uma e outra, né? Inativada não tem, então, a condição de provocar a doença no organismo, né? Igual, por exemplo, a vacina da gripe, né? Às vezes a gente tem aquele mito onde se fala, né? Vacina da gripe, não vou vacinar esse ano porque eu vou gripar. Isso é mito, né? Porque a vacina da gripe é um vírus inativado. Então, ela não tem o poder de causar essa doença no seu organismo. Ela vai proteger, né? Mas o que acontece então que eu tomo a vacina e eu fico gripada no outro dia, né? Então, essa vacina vai ativar o seu sistema imunológico para aquela doença. E uma vez que às vezes você já estava sofrendo, já ia começar a ter um processo aí infeccioso, né? Gripal. Então, quando ele ativa o seu sistema, às vezes vai
colocar, né, esse resfriado, essa gripe, já em ativação. Então, por isso que às vezes no outro dia que eu vacino da gripe, eu tenho, então, gripe, né? Então, as vacinas atenuadas, que são as de vírus vivos, elas podem ser, né, causadoras, às vezes, aí de uma ativação, então, da doença, porque o vírus, eu estou injetando aí o vírus vivo no meu paciente, tá? Então, ela pode ter, né, a vacina atenuada, né, que é do vírus vivo. Às vezes o paciente vai ter febre, né, dor de cabeça, mal-estar, ou às vezes ele vai ter todos os sintomas daquela doença. E diferente aí da vacina, então, inativada, que ela vai só, né, tá ali com o sistema imune, então, em ação, tá? Então, além dos antígenos, né, as vacinas, então, podem conter, então, quantidades pequenas de outros produtos químicos ou biológicos, né, como água estéril, soro fisiológico, né, fluidos contendo proteína, né, conservantes e estabilizantes, né, por exemplo, albuminas, fenóis e glicinas, né, para potencializar, então, a resposta imune, tá? Então, esses ingredientes ajudam a preservar as vacinas e contribuem, então, para manter aí a eficácia ao longo do tempo, tá? Então, pessoas com história prévia, né, de reações alérgicas graves com alguma dessas substâncias, então deve consultar o médico antes da vacinação, tá? Não é indicado aí fazer a vacinação. E as vacinas atenuadas, né, são todas a mesma exceção, não pode fazer em gestantes, né? Então, quando eu tenho uma vacina de vírus vivo, eu não posso vacinar a gestante com essa vacina, né? Eu preciso vaciná-la com a vacina de vírus inativada, tá? Se tiver alguma dúvida, gente, só sinalizar aqui. Então, quanto à prevenção, né? Então, as vacinas, né, são poderosas ferramentas com comprovada capacidade de controlar e eliminar doenças infecciosas que ameaçam a vida, né? Então, a Organização Mundial de Saúde estima que de 2 a 3 milhões de mortes a cada ano então, sejam evitadas pela vacinação, né? E garante aí a imunização. Achei que alguém tinha perguntado alguma coisa, mas é só alguém entrando, né? Então, vamos lá. Então, eles promovem aí a imunização. Então, que é muito importante, né? Principalmente aí nos países sem condições adequadas para realizar diagnóstico e tratamento de doenças, né? Então, aqui abaixo a gente vai ver uns gráficos, né? Com a redução do número de casos, né? Proporcional, então, ao aumento da cobertura vacinal. Então, isso significa que quanto mais as pessoas são vacinadas, menor é a circulação de vírus, né? Então, e as bactérias entre as populações ao longo passam, então, a ter menos adoecimento, né? Então, nós vamos ver aqui primeiro 3 gráficos, né? Então, o primeiro aí de coqueluche. Então, que a gente vê aí, né? Lá em 1990, a gente tinha um alto índice, então, de coqueluche, né? Eles começaram, então, a cobertura vacinal e já foi decrescendo aí o número de casos, né? Onde a gente teve aí, em 2010 um baixíssimo índice, então, de pessoas contaminadas com coqueluche. E quando às vezes a gente tem, né, uma baixa cobertura vacinal, que a gente vê que entre 2012 e 2013, a gente vê então que os casos aumentam. Quando a gente aumenta a cobertura vacinal de novo em 2014, a gente tem então uma baixa aí de novo significativa nesses casos. A mesma coisa aí a difteria, que a gente teve uma alta cobertura vacinal. Lá em 2012 a gente teve então a erradicação então da doença,
né? A gente não tinha mais, porém, quando o pessoal baixa a guarda, né, na imunização, não consegue, então, fazer a imunização, a gente tem um reganho aí de casos, né, pela falta de cobertura vacinal, e a gente tem, às vezes, um caso ou outro isolado desta vacinação, que às vezes não foi completa. Depois, a mesma coisa aí a meningite, né? Então, a meningite também, em 2001, ela teve uma alta taxa, né, de vacinação, onde a gente vê aí, então, que depois, em 2010, cai, né? Em 2011 também cai, onde a gente vê um grande crescimento, então, dos números de casos, né? Então, por isso que é importante a gente sempre orientar a população da importância da vacinação, né? Eu preciso vacinar, eu preciso estar, então, preciso prevenir dessas questões, então, da vacinação. Então, também é a mesma coisa aí o caso da rubéola, né? Onde a gente tem, então, um alto pico, né, em 1997, de rubéola. Depois, a gente tem um grande índice, então, de vacinação. E depois a gente vem tendo, então, a decrescência aí desses casos. Quando a gente abaixa, então, o índice de vacinação, a gente tem quase a erradicação, então, da doença, né? E a mesma coisa aí no sarampo, né? Lá em 1998, quando a gente não tinha quase nenhuma cobertura vacinal, depois a gente foi crescendo e também seguindo aí da poliomielite. Então, a segurança das vacinas, né? Como que dá aí, então, esse desenvolvimento, né, da vacinação? Então, o desenvolvimento de uma vacina, ele segue altos padrões, né, de exigência e qualidade, né, em todas as suas fases, o que inclui pesquisa inicial, os testes, né, em animais e humanos, né, sobre rigoroso e protocolo de procedimentos éticos, até o processo de avaliação de resultados, então, pelas agências reguladoras, então, governamentais. Então, no Brasil, o órgão responsável pela avaliação dos resultados de segurança e eficácia de uma vacina, então, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que é a Anvisa. Né? Então, por meio da resolução RDC número 55, de 16 de dezembro de 2010, então ela estabelece os requisitos mínimos para o registro, então, de produtos biológicos, então, entre essas vacinas, né? As fases de desenvolvimento exigidas pela RDC são semelhantes às exigidas aí ao Centro de Prevenção de Doenças, né, controle de doenças lá dos Estados Unidos. Então, como que é essas fases para esse desenvolvimento da vacina? Então, a primeira coisa, vou desenvolver uma vacina. O que eu preciso fazer? Então, eu vou fazer a fase exploratória, né, ou laboratorial, que é o início, né, ainda restrita aí aos laboratórios, momento, então, em que é avaliado dezenas até centenas de moléculas para definir, então, a melhor composição da vacina. Então, aqui ainda vai ser um trabalho, né, para explorar, né, ainda em laboratório, para ver como que vai ser a composição dessa vacinação. Depois, ele vai para a fase pré-clínica ou não clínica, né? Então, após a definição, né, de qual que é o melhor componente, então são realizados testes em animais para comprovação dos dados obtidos aí em experimentos in vitro, né? Então, eles colocam aí para saber, né, realmente está sendo eficaz? Isso foi bom? Não, né? Vou ter que mudar para o outro. Ah, esse foi ótimo, né? Então, eles fazem aí o teste para saber como que funciona. Depois, então, a fase clínica, né? Que é aí, segundo a Agência de Medicina Europeia, né? Um estudo ou um ensaio clínico
Então, é qualquer investigação de seres humanos, né? Então, objetivando aí descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e outros efeitos de produtos, né? Ou identificar reações adversas. Então, ao produtos, né, em investigação com o objetivo, então, de averiguar sua segurança ou eficácia, né? Então, essa etapa é dividida entre outras 3 etapas. Então, aí, da fase clínica. Então, a primeira, né, avaliação do produto, que tem como objetivo, então, principal, analisar a segurança e se induz alguma resposta imunológica, né? Então, o grupo de voluntários, geralmente, nessa fase é pequeno, né? De 20 a 80 pessoas, e adultos saudáveis, né? Então, depois, na segunda fase, o objetivo, então, é avaliar a eficácia e obter informações mais detalhadas, então, sobre a segurança, né? Número de pacientes que participa e de algumas centenas. Então, vai aumentando aí a questão do número, né, de participantes. Então, na fase 3, o objetivo é avaliar, então, a eficácia e a segurança do público-alvo, né? Aquele que se destina, então, à vacina, né? Ou seja, se ela realmente protege da doença, né? O número de voluntários aumenta, podendo chegar, então, a milhares. Então, depois da fase 4, né, após a aprovação da Anvisa, o laboratório obtém, então, um registro que autoriza produzir e distribuir a vacinação, né, em todo o território nacional. Então, com os estudos clínicos são realizados com um número de pessoas inferior ao que receberá a vacina, né? Então, o laboratório continua acompanhando os resultados, né? Exemplo do que ocorre com outros medicamentos. Então, o objetivo aqui é monitorar a ocorrência, então, dos eventos adversos, né? Para ver se essa vacina está realmente apropriada aí para fazer o uso dela. Então, essas fases, né, são conduzidas aí pelo laboratório do fabricante e os resultados são demonstrados, então, devido à eficácia e à segurança da vacina. Então, essa fase, né, ela começa ampla e depois ela vai se estreitando, né, assim como uma pirâmide, né, então o pré-clínico, a fase 1, fase 2, fase 3, a fase 4, que é o licenciamento, e depois a Anvisa libera aí para o uso. Então, é bem delicado as fases de desenvolvimento, então, de uma vacina, né? Não é criado, então, da noite para o dia. Então, aí, conservação de vacina, né? Então, essa vacina, ela precisa ser conservada em uma temperatura entre 2 e 8 graus positivos, né? Para não perder a sua eficácia. Então, se a vacina congelar, ela já perde aí a eficácia dela, né? A gente já perdeu essa vacina, a gente precisa até jogar no lixo, né? Porque não tem mais eficácia. Passou de 8, ela também perde a eficácia, né? Por isso que é importantíssimo a gente monitorar a temperatura, né? Tanto é que lá nas salas de vacinação eles fazem a aferição da temperatura, então, às vezes, muitas vezes ao dia, né? De manhã, antes do almoço, depois do almoço, porque eles precisam, então, sempre estar atentos aí para esta vacinação, com essa temperatura da vacinação. Então, algumas boas práticas aí para vacinação. Pessoal, alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui no chat, pode interromper a aula, tá? Então, algumas boas práticas, então, para essa vacinação, né? Então, para que esse objetivo seja atingido, né, alguns pontos, então, são fundamentais. Então, a equipe deve ser treinada, né, e atualizada, então, em relação aos procedimentos e as vacinas, né? Então, o controle de cada cadeia de frio deve ser efetivo, a
carteira de vacinação deve ser analisada para avaliar, então, quais vacinas precisam ser administradas e quantas doses serão necessárias, né? A técnica de aplicação, então, deve ser adequada, né, às características de cada vacina. E os 5 certos da vacinação, né, que eu preciso conferir sempre antes da vacinação. Então, se o paciente está certo, se a vacina está certa, se é aquele momento certo, né, dose certa, preparo e administração certa. Então, eu preciso confirmar todos esses passos aí antes de fazer, então, esta vacinação. Então, o que o paciente, então, deve observar, né, durante a vacinação? Então, se as vacinas, então, estão armazenadas, né, em refrigeradores adequados, né, esses refrigeradores, então, possuem um controle de temperatura. A temperatura dos refrigeradores, então, ela tem que estar entre 2 e 8 graus positivos, né? As vacinas são retiradas dos refrigeradores apenas no momento que prepara a medicação, né, ou que é administrada. A caixa da vacinação está lacrada, né? A vacina que será administrada é a vacina que deve ser aplicada. A vacina está dentro do prazo da validade, né? A vacina está sendo preparada, então, no momento exato, né, da sua administração. A agulha e a seringa são descartáveis, né? Então, as seguintes informações foram registradas em sua carteira de vacinação, né? O nome, o lote da vacina, né? Qual foi essa dose, primeira dose, segunda dose, dose única, né? Anual, data da aplicação, quando houver retorno, rascunhar, então, a lápis, né? Então, pessoal, essas questões também são muito importantes, né? Que a gente viu, né, já em algumas campanhas anteriores, que o pessoal às vezes não faz, né, a vacina correta. Então, isso pode levar, então, a processos judiciais, né? A gente precisa fazer da forma correta, né? E evitar todos esses transtornos, né? Então, usar seringas descartáveis, né? Usou em um paciente, em outro eu vou descartar, usar outra seringa e agulha. Atentar-se sempre ao período de validade, né? Porque vacina é uma coisa que às vezes vai vencer muito rápido, então às vezes ali chegou esse mês, mas pode ser que esse mês mesmo ele já tenha vencido, né? Então eu preciso ficar de olho. Sempre então, às vezes eu tenho uma vacina que vai vencer no mês 7 e uma vacina que vai vencer no mês 9, né? Ah, essa vacina chegou agora, então ela tá mais novinha, vou usar. Não, né? Vou pegar a primeira que vence no mês 7, depois eu vou administrar, abrir aí a outra que chegou do mês 9, né? Sempre tô lembrando aí de usar as vacinas que estão mais próximos da validade, né? A caixa da vacina lacrada, às vezes a gente não vai conseguir, né, manter essa caixa de vacina lacrada, porque às vezes essa vacinação vem de multidoses, né? Então eu vou precisar fazer essa vacinação ali no meu paciente. Às vezes vem uma ampolinha, né? Quando é vacina pelo SUS. Então essa ampolinha eu uso em 10 pacientes, né? Então às vezes ela não vai estar lacrada, mas eu preciso deixar o paciente visível, né? Que eu tô pegando aquela dose daquele frasco, que é a medicação que eu vou fazer nesse paciente, né? Então, ela tá ali no refrigerador, né, e tirar apenas no momento em que já vai ser administrada, né? E tá atento aí também a todas essas questões, então, vacinais. Então, aqui a primeira vacina, né? Então, a gente tem aí a BCG, né? Que é a vacina, então, que a gente previne a tuberculose, né? Então, também previne outras formas graves, então, de meningite tuberculosa e a meningite, a tuberculose miliar, né, que é espalhada pelo corpo todo. Então, qual que é a indicação, né, então, dessa vacinação?
Então, ela é indicada sempre ao nascer, né? O bebê nasceu, às vezes na maternidade mesmo, ele já sai com esta dose de BCG aplicada, né? Então, caso quem não pode fazer, né? Então, recém-nascidos, né? Abaixo de 2 quilos não podem fazer ela. E também algumas pessoas, né? Imunodeprimidas e recém-nascidos, então, que as mães usam medicamentos, então, de imunodepressão, então, para aquela gestação, né? Então, ela é de dose única, né? A aplicação dela é feita intradérmica, né? Que é sobre a pele. E alguns cuidados aí a gente precisa ter, então, antes, durante e depois da vacinação, né? Então, antes, né, ela não tem nenhum cuidado prévio, né? Após a aplicação, então é importante não colocar produtos e medicamentos ou curativos no local, né? Antigamente a gente tinha cultura, né, de que eu precisava tampar essa vacinação para que não tenha para que ela inflame, né, e tenha reação, né? Então, hoje em dia a gente desusa, né, esses termos antigos e culturais, porque a gente precisa que aquela vacina tenha aí, né, no organismo do paciente, mas que ela reaja aí de forma natural, né? Então, o máximo que às vezes vai acontecer nela é ela ter uma elevação assim significativa nesse braço do paciente, né? Então, ficar atento aí a essa questão de indicação, né, de produtos, medicamentos curativos no local dessa aplicação. Então, alguns dos efeitos adversos, né? Então, ela pode, né, deixar uma cicatriz até 1 centímetro de diâmetro, onde ela foi aplicada, né? Como que é rotina no braço direito, né? Então, essa reação é uma reação esperada, né? Que ela vai aí até 3 meses, né? Para normalizar essa reação dessa vacinação. Então, onde que eu encontro essa vacinação? Né? Eu posso encontrar, então, nas unidades básicas de saúde, né? Pelo programa PNI, ou em clínicas de vacinação privada, tá? E também posso fazer ela pela particular, né? Caso aí a mãe queira. Então, depois, né? Qual que é a próxima vacina? Então, a vacina de dengue. Então, quem pode tomar essa vacina, né? Hoje em dia a gente tem 2 vacinas de dengue, né? A Qdenga e a Dengvaxia. Então, a Qdenga ela é feita de 4 a 60 anos e a Dengvaxia é feita de 6 até 45 anos. Então, só esse público que pode fazer o uso, então, dessas 2 vacinações, né? Então, o que ela vai prevenir? Dengue, né? Então, a gente vai ter uma prevenção de dengue. Então, às vezes, ela vai ter, né, 4 sorotipos de dengue, né? O vírus 1, 2, 3 e 4, que são os mais predominantes aqui no Brasil, né? Nas nossas regiões aí de habitação. Então, outro mito, né? Às vezes a pessoa fala que cada vez que ela tem dengue, ela vai ter uma forma mais acentuada, né, de dengue. Ai, toda vez que eu pego dengue, cada vez que pega dengue, fica pior, né? E é mito. Porque uma vez que eu pego dengue, pode ser que às vezes eu não pegue o mesmo sorotipo, né? Como a gente tem vários tipos, né, de sorotipos de dengue, pode ser que da primeira vez que eu peguei dengue, eu peguei o sorotipo 2 da dengue. E da segunda vez que eu peguei dengue, eu posso ter pegado o sorotipo 1 da dengue, né? Então, pode ser que o 1 seja mais agressivo do que o 2. Então, às vezes, eu vou ter, então, esta questão em análise, né? Que não significa aí que eu tenho, então,
toda vez que eu tenho dengue, essa dengue vai ser de forma mais ativa no meu organismo, né? Fake news. Então, ela é feita do vírus vivo da dengue, né? Então, consequentemente, gestantes não podem tomar essa vacinação, né? Nem alguém que tem alguma alergia da vacina, né? Então, os imunodeprimidos também não podem. E as mulheres, então, amamentando. Então, a dose dela, né? Feita aí em 3 doses, com intervalo de 6 meses cada dose. E a aplicação dela, então, é subcutânea, tá? Para fazer, então, essa vacinação. Então, como ela é uma vacina de vírus vivo, né? Quais que são as reações, né? Pode ser que eu tenha sinais e sintomas parecidos com o da dengue. Então, pode ser dor de cabeça, dor no corpo, dor no local da aplicação, né? Que toda vacina pode ter dor no local da aplicação. Mal-estar, né? Fraqueza, Então, todas essas reações podem ocorrer aí durante essa vacinação. E onde que eu encontro essa vacina, né? Então, hoje em dia, ela tem pelo SUS, né? Mas com uma faixa etária para crianças de 10 a 14 anos. Eu encontro, então, ela em postinhos de saúde. E fora dessa faixa etária, né? Desta idade que eu mencionei, né? A vacina de dengue, ela é encontrada, então, somente em clínicas particulares aí de vacinação. Depois a gente tem a vacina, então, DP, né? Que é a dupla bacteriana, né? Do tipo adulto. Então, adolescentes, mulher e idoso, né? Homem e idoso pode fazer essa vacinação. Então, ela vai prevenir difteria e tétano, né? Então, ela é uma vacina inativada. Então, pode ser feita em gestantes, né? Então, contraindicações, pessoas que têm alergia aí à composição da vacina. Depois a gente tem, então, a aplicação dela que é de forma intramuscular, né? Então, alguns dos efeitos adversos, né, que podem ocorrer, efeito colateral, né? Muita dor no local dessa aplicação, né? Inchaço, às vezes no braço, né? Então, dor de cabeça, né? Mal-estar, febre, sonolência, náusea, vômitos. Então, são algumas das manifestações apresentadas nesta vacinação. E onde ela pode ser encontrada? Então, a gente encontra aí nas unidades básicas de saúde. Então, aqui um pouquinho da atualização, né, do tétano, então, neonatal aí, de como foi crescendo a área, né, de vacinação aí desse tétano e da difteria. Então, aqui comprova mais uma vez, então, que a vacinação é muito eficaz, né, para baixar, então, as questões aí de doenças, né, existentes aí, então, na população. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, continuando. Então, aqui também falando, então, a gente já falou da DT, né? Que é a difteria e tétano. Depois a gente tem a DTPA, né? Que é a tríplice bacteriana, né? Então, ela acrescentou mais um, né? Além da difteria e do tétano, ela acrescentou, então, a coqueluche, né? Então, também é uma vacina inativada, então ela não pode causar doença. Então, as crianças podem, então, fazer esta vacinação, né? E quem não pode, alguém, então, que tem alguma reação aí anafilática aí desta vacinação, tá? Ela é feita, então, de forma intramuscular e os efeitos adversos podem ser, né? Irritabilidade, sonolência,
dor e vermelhidão, inchaço, né? Fadiga, falta de apetite, dor de cabeça, diarreia, vômito e febre, né? Podem provocar, então, essas vacinações. Então, pode ter também cansaço, né? Mal-estar, dor no local da aplicação, né? Dor de cabeça, coceira, dor articular e muscular. E febre de até 39 graus, né? Então, ela pode ser encontrada, né? Na rede privada, então, de vacinação, nas clínicas particulares, ou também lá no nosso PNI, né? No Programa Vacinal, então, de vacinação. Então, depois que a gente já falou também, né? Da tríplice bacteriana. Essa daqui é infantil, né? Então, é a mesma coisa, né? Difteria, tétano e coqueluche, só que ela é para ir para prematuros de, então, crianças, né? Que fazem o uso dela. Então, ela também é de forma, então, intramuscular e podem apresentar, então, os mesmos sintomas aí da outra. Então, depois a gente tem a tríplice bacteriana celular, né? Que é a DTPA VIP, né? Então, ela vai acrescentar também mais um elemento aí, né? Difteria, tétano, coqueluche e poliomielite, né? Em uma única vacina. Então, a gente fala aí que essa vacina tem vários de componentes, né? Que ela é a conjugada, né? Vacina conjugada, onde que eu tenho mais de 2 proteções de doenças, né? Então, ela é uma vacina também inativada. Boa noite, Ana Paula. Então, ela previne aí de difteria, tétano, coqueluche e poliomielite. Então, quem não pode, né? Alguém que possa apresentar, então, alguma reação aí de anafilaxia depois do uso, então, da vacinação, né? Então, como que é o esquema de dose? Então, ela pode substituir, né, qualquer dose da DTPA e a via de administração de forma intramuscular, né, que ela é feita. Então, efeitos adversos, né? Então, em crianças pode ter sonolência, dor na aplicação, né? Dor, vermelhidão, inchaço. Então, em alguns casos, né, algum paciente pode apresentar, então, perda de apetite, irritabilidade, dor de cabeça, febre acima de 37,5, né? Então, posso ter vômito, dor abdominal, náusea, cansaço, garganta seca, diarreia, né? E outras questões, né? Onde que ela pode ser encontrada, né? Então, ela é encontrada aí somente em clínicas particulares também, tá? Então, aqui a gente está vendo também a próxima, né? Que é a tríplice bacteriana de células inteiras, né? Essa também previne contra difteria, tétano e coqueluche, né? Ela é aplicada de forma, então, intramuscular também. E esta também encontrada aí, então, nas unidades básicas de saúde. Depois a gente tem, então, a tríplice bacteriana de células inteiras, né, combinadas. Então, ela previne, né, difteria, tétano, coqueluche, meningite. Então, pela bactéria, então, é a Haemophilus influenza do tipo B, né, e a hepatite B. Então, ela também é de forma inativada, né? Não tem o poder de causar a doença. Ela é feita também de forma intramuscular e alguns dos efeitos, né? Adversos, então, ela pode pode provocar eventos leves, né? Então, mais tranquilos, né? Nesta aplicação.
Então, ele pode ser semelhante ao da vacina aí, DTPW, né? Então, dor de cabeça, febre, vômitos, né? Diarreia, falta de apetite, todos podem provocar, então, também esses efeitos adversos, né? E onde aí que é encontrada, então, ela foi, né, para o calendário do Programa Nacional de Imunizações, PNI, em setembro de 2012. Né? Então, hoje em dia, ela conta aí nas redes, na rede pública, né? Eu encontro essa vacina na rede pública. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok, então vamos aí continuando então. Então depois a gente tem então vacina DTPA, né, que é infantil. Então ela é somente para crianças, né? Então ela vai prevenir aí também por... Ai, peraí, gente, que saiu aqui, mas tá tudo certo, né? Vai prevenir, então, a difteria, tétano, coqueluche, que é a DTPA, tríplice acelular, né? Então, ela é feita, né, de vírus inativo também, pode ser feita aí de forma intramuscular. E algumas dos efeitos que podem ocorrer com essa vacinação, né? Então, ela pode ter vermelhidão, dor, inchaço no local da aplicação, né? Pode ter também uma febre maior que 38, né? Então, pode ter aí perda de apetite, vômito, irritabilidade, né? Choro persistente e sonolência. Então, às vezes, em alguns raros casos, né? Pode ter, então, convulsão, né? Pela febre, né? Uma febre muito alta. Então, pode ter também problemas neurológicos, né? Inflamação no cérebro, alterações no movimento, né? Inchaço transitório, entre outras. Então, essa vacina ela é encontrada, então, somente em clínicas privadas aí de vacinação. E depois a gente tem a vacina, então, de febre amarela, né? Então, qual que é o público-alvo aí dessa vacina? Então, tem criança, adolescente, mulher e homem e adultos e idosos, né? Então, ela previne aí a febre amarela, né? Então, ela é um vírus atenuado, né? Então, um vírus vivo, e ela é cultivada aí em ovo de galinha, né? Então, quem tem alergia, ela também tem essa questão em especial. Então, com 9 meses a criança faz ela, né? Depois tem um reforço e hoje em dia tirou-se aí aquela questão de que 10 em 10 anos precisa fazer a revacinação de febre amarela, né? Então, não, essa pessoa tem 2 doses de febre amarela, ela não precisa repetir, então, de 10 em 10 anos. Exceto em casos, às vezes, de incidência alta, né, para vacinação. Então, às vezes, aquela área ali tem risco, né, de febre amarela mais elevado, aí, nesse caso, faz, então, a revacinação. Mas, fora isso, não tem indicação. Então, aqui um mapa, né, onde que a gente vê, então, a área com recomendação permanente de vacinação, né? Outras áreas aí, então, sem recomendação de vacinação, que é a área branca, né? E a área em amarelo é a recomendação, então, temporária,
né, de vacinação. Então, qual que é o esquema, né, de aplicação? Ela é uma vacina, então, que é feita de forma subcutânea e alguns dos efeitos aí adversos, né, que tem aí dessa vacinação. Então, ela pode ter dor local, né, que ocorre aí em 4% dos adultos vacinados, manifestações, então, como febre, dor de cabeça, dor muscular, né? Então, pode ter aí efeitos mais raros, né? Alergias, doenças neurológicas. Isso aqui é quando muito raro, né? Que acontece. Não é sempre que pode ter essas complicações. Então, onde que eu encontro, né, vacina aí de febre amarela? Então, eu posso encontrar na rede pública, né, a gente tem ela com vacina obrigatória aí no calendário vacinal de vacinação, né, no programa do PNI, ou também em clínicas particulares, né, que eu tenho também esta vacina disponível. Então, depois aqui a gente tem a vacina, então, da febre tifoide, né? Então, ela previne aí de febre tifoide, né? Então, ela também é de vírus inativado, né? Então, ela é composta aí pelo vírus que não tem como causar, então, a doença, né? Então, ela pode ser feita, né? Em via intramuscular ou subcutânea, dependendo aí da classificação do fabricante, né? Então, onde eu encontro ela, né? Somente então em clínicas privadas de vacinação, né? Eu não encontro ela então em outro lugar. E também posso encontrar em centro de atendimento ao viajante, né? Então, pessoas aí que têm alguma viagem para outro local, às vezes do país, que tenha mais incidência, então, nesta questão de febre tifoide. Depois, a vacina da gripe, né, que é contra a influenza. Então, o público dela, né, todo público, né, geral, crianças, então, acima de 6 meses já pode tá, então, vacinando aí da vacina de gripe, né. Então, todo mundo pode fazer, né. Então, ela causa aí, então, a prevenção de vírus da influenza, né. Então, por que eu preciso fazer a vacinação de gripe todo ano, né? Porque o vírus, ele tem mutações, né? Então, o ano passado, a vacina, por exemplo, do ano passado é diferente da vacina de gripe desse ano, né? Porque vão mudando, então, subtipos aí de gripe, né? Então, pode ocorrer, às vezes, de mutações de vírus e então a vacinação é feita de acordo com a atualização daquele ano, tá? Então ela também é feita de forma inativada, né? Ela não tem como causar a doença, né? Então ela é feita também de forma intramuscular, né? E os efeitos dela então pode ser, né, dor local, né, vermelhidão, endurecimento, né? E às vezes também alguns desses somem, né? Desaparecem até 48 horas. Então, ela pode ter, né, febre também, mal-estar, dor muscular, né? Sintomas aí mais tranquilos, né? E depois também não ficam por mais que 48 horas, né? São bem tranquilos aí e somem ao longo do tempo. Então, onde que ela pode ser encontrada, né?
Então, na rede pública, a vacina que tem disponível é a vacina, então, trivalente, né, com 3 subtipos da doença, né? Então, crianças maiores de 6 meses a 5 anos, gestantes e maiores de 60 anos, então, profissionais de saúde, né? Pessoas, então, com qualquer idade com doenças crônicas, né? Diabetes, doenças cardíacas, respiratórias, né? Entre outras aí. A população indígena também é público-alvo aí para aplicação, né? E na rede privada, né, a gente tem a vacinação que é destinada então a quadrivalente, que são 4 subtipos, né? Então ela tem um subtipo a mais do que a vacina que a gente encontra no SUS, né? Para proteção, então, desta vacinação, né? Dessa gripe aí, de subtipos de gripe. Então, aqui também a gente vê, né? Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, mandar aqui no chat. Ok, então vamos continuar aqui. Então, aqui a vacina, então, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, né? A nossa última vacinação. Então, aqui está a vacina de hepatite A, né? Então, quem pode tomar essa vacina? Então, crianças, adolescentes, mulher ou homem, né? Adulto ou idoso, né? Então, ela vai prevenir, então, da hepatite A. Então, ela é feita de uma vacina inativa, né? Não tem o poder aí de causar a doença. Quem não pode tomar, então, pessoas que tiverem, então, reação alérgica e algum componente vacinal, né? Então, ela é feita aí de forma intramuscular e os efeitos, então, adversos dela são, né, dor de cabeça, irritabilidade, cansaço, dor e vermelhidão no local, então, da aplicação, perda de apetite, né, sonolência, diarreia, náusea, vômito, inchaço, mal-estar, febre baixa e endurecimento aí no local da aplicação, né? Todos esses podem, então, trazer aí essas complicações. E onde que eu encontro, né? Então, nas unidades básicas de saúde, eu tenho, né, para crianças de 15 meses, 4 anos, né, 11 meses e 29 dias de idade, a partir de 5 anos já não tem mais, né? Então, nas clínicas privadas de vacinação para crianças a partir, então, de 12 meses, né? Até a fase adulta. E depois a gente tem também ela nos CRIES, né? Que são os Centros de Referências para Imunobiológicos Especiais. Então, para pessoas aí com alguma condição clínica de risco, então, para hepatite A. Tá? Então, doenças crônicas do fígado, né? Inclusive, então, portadores do vírus da hepatite C, portadores, então, de crônicos, né, do vírus da hepatite B, distúrbios de coagulação, pacientes com HIV ou AIDS, né, imunodeprimidos por doença ou tratamentos, né, doenças de depósito, né, fibrose cística, candidatos, então, a transplante de órgãos sólidos, né, transplante também de medula óssea, doadores de órgãos sólidos ou de medula óssea, né? Então, todos esses aí podem receber, então, a vacinação da hepatite A. Gente, dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta, né?
Então, é isso. Esse foi, então, o nosso primeiro encontro, né, da saúde do adulto, vacinação e controle. Então, aguardo vocês aí no nosso segundo encontro. Quem puder, então, faça a leitura aí, né, da nossa apostila da página 1 até a página 51. A gente passou aqui, né, de forma, então, resumida, né, mas se possível, façam, então, a leitura mais detalhada, né, anotem se tiver alguma dúvida, que no próximo encontro a gente também responde aí as dúvidas pertinentes a essas páginas da apostila, tá certo? Então, boa noite para todos. Espero vocês na nossa próxima aula e no nosso próximo encontro. Boa noite, professora Paula. Boa noite. Tchau, até mais. Tchauzinho.